Lá no herói.com.br, você vai cair na página do Catarse ou no catarse.me/revista Herói, e lá tem a campanha que já batemos nossa meta, então a revista já está sendo feita. Como é que é a nova revista? Que mais que tem de novidades? A gente vai contar aqui e também vai lembrar de boas histórias da Herói, e o Marcelo vai contar como é que ele virou tradutor de dublagem de Ajinomoto. Mas isso é propaganda de Ajinomoto do One Piece. É, do One Piece. Mas antes disso, queria falar aqui para o Júnior. O Júnior vai contar aqui. O Júnior é o editor da revista, como era lá atrás. Agora temos vídeo. Vídeo? Temos vídeo? Então vamos lá. Então vamos lá. Ou 15, ou 16. E não tinha nada disso naquela época. Por enquanto, eles estão acertando a mão. A revista é um dos maiores sucessos editoriais do ano. Hoje ela varia a tiragem dela entre 250 mil e 350 mil exemplares, conforme a capa. A revista é semanal. Já teve semana que a gente bateu Veja, bateu Caras, na banca. Claro que eles têm assinatura, a gente não tem assinatura. Mas já teve meses em que a gente foi campeão de banca, assim. A seção de cartas do leitor é outro bom exemplo do sucesso da revista. Chegamos por volta de umas 300 cartas por dia. Essa é um exemplo de algumas cartas que a gente recebeu engraçadas. A gente já recebeu uma carta, por exemplo, com, não sei, uns 5 mil e não sei quantas palavras escritas herói, eu amo herói, eu amo herói, eu amo heróis. Esse tipo de coisa, né? É o fanatismo, né? E como elas gostam muito da revista, elas querem ver o nome delas lá na revista e tal, publicado, com a resposta do Elvis e tal. E quando a gente não publica, ela escreve de novo, vão escrevendo. Tem gente que já escreveu 18 vezes, 20 vezes, e aí eles ficam bem bravos porque a gente não publica a carta, né? Aê! É isso aí. Como vocês sabem, a Herói foi pioneira para falar de anime, para falar de cultura pop japonesa, para falar de tokusatsu lá em 1995, 30 anos atrás. Claro que a gente também falava de quadrinhos, de animação, de Hanna-Barbera, de Transformers, de as coisas que a gente gostava, falava com capricho, falava com amor e humor. Falava como fã, mas sem ser fã babaca, né? Fã também tem direito à crítica, tá certo? E a gente sabe, a revista foi impressa entre 95 e 2003. Depois tivemos especiais, tivemos no site muito tempo, tivemos uma bela comemoração aos 20 anos, quando a gente fez um livro que a gente está trazendo completamente esgotado há muitos anos. Agora a gente está trazendo de volta esse livro. Ele vai ser reimpresso, só que com capa dura e com algumas páginas de atualização. A gente vai ter também a Collection, que é os 10 primeiros números numa caixinha especial, ou o Omnibus, que também são as 10 caixinhas, só que num livro só, capa dura, com conteúdo extra também. E a gente vai ter a revista em si, 84 páginas, formatinho, mas aí o Júnior, que está editando aqui, que vai poder contar para vocês os detalhes do que tem de mais legal, qual é o conceito e quem que está nessa edição de 30 anos da Herói. Bom, vocês podem imaginar que, enfim, é uma emoção grande voltar a fazer a Herói, né? Uma revista que a gente fez durante tanto tempo, desde lá de 95, enfim, é uma coisa muito legal ter essa oportunidade de fazer uma nova edição, né? E essa nova edição, a gente resolveu fazer
bem parecida com o que era a revista original ali, quando ela começou a sair em 95, 96, que é no formatinho, né? Vai ser aquele formatinho clássico da revista, que, enfim, eu acho que os fãs, os leitores, eles pedem muito esse tipo, uma revista nesse formato. A gente fez, ao longo da trajetória do Herói, vários formatos, formato americano, formato Veja, mas o pessoal gosta mesmo, assim, os fãs gostam mesmo daquele formatinho. E então a gente está fazendo esse formato, e mais do que isso, a gente foi atrás de todos os principais colaboradores da Herói na época, as pessoas que trabalharam lá. Marcelo, por exemplo, ele vai estar nessa edição, tem uma matéria especial sobre ele, e também ele escrevendo uma matéria especial sobre a trajetória, enfim. E também, assim, eu fui atrás de outros colaboradores. Por exemplo, na Herói número 1, quando a gente foi fazer a Herói número 1, lá no fim de 94, o primeiro colaborador que eu falei, que eu entrei em contato, foi o Alexandre Nagado, né? Que é o cara que sabe tudo sobre séries japonesas, Super Sentai. E, enfim, ele foi o primeiro cara que eu fui lá, a gente precisa de uma matéria assim, e eu entrei em contato com ele. E agora, para fazer essa nova Herói, ele também foi o primeiro, coincidentemente, foi o primeiro cara que eu fui falar de novo, assim. Eu não falava com o Nagado há bastante tempo, e foi muito legal, assim, porque ele já deu a ideia da matéria que poderia ser feita, como poderia ser feita. Ele escreveu lá essa matéria, uma matéria, obviamente, sobre os Super Sentai, sobre os super-heróis japoneses, e que enfim, é uma matéria que praticamente só ele poderia escrever, e ele tinha que escrever, enfim, ele tinha que estar nessa edição. E assim como o Nagado, a gente tem outros colaboradores da época também. A gente tem o Pablo Miyazawa, por exemplo, escrevendo uma matéria sobre Caverna do Dragão, porque lá no passado ele fez uma matéria sobre Caverna do Dragão, dando um furo mundial, assim, né? Falando sobre o final da série, como seria aquele final da série. E é uma coisa que mudou um pouco a percepção sobre o desenho, né? Naquela época, né? E o que veio a ser feito do desenho de lá pra cá. Então ele está contando essa história, relembrando essa história. Mas a gente tem também a Herói, assim, além de falar muito de Cavaleiros do Zodíaco, Super Sentai, a gente falava também sobre quadrinhos, sobre games, sobre um universo, sobre cinema. A gente vai ter uma matéria do Homem-Aranha, sobre o Homem-Aranha, que eu particularmente estou escrevendo, porque... Nossa, que surpresa! Tinha que ser, né? Nossa! Tinha que ser. Mais surpreendente do que eu escrever de Cavaleiros do Zodíaco. Mais surpreendente do que isso, né? Incrível! Assim como o Nagara está escrevendo sobre o Super Sentai, o Marcelo está escrevendo ali sobre aquele universo de Cavaleiros, eu estou escrevendo sobre Homem-Aranha, porque, enfim, é o meu personagem. Escrevi não sei quantas matérias sobre o Homem-Aranha naquela época, né? Enfim, então a gente está reunindo... a gente está nessa edição da Herói de 30 anos, a gente está meio que fazendo um movimento de o que era em 95 e o que virou em 2025. A gente está falando de assuntos que a gente falava na época, mas que continuam aí até hoje, em outras formas, na internet, nos streamings da vida, enfim. A gente está juntando o que era no passado com o que é hoje, assim, mais ou menos, né? E, enfim, como eu falei, a gente vai ter uma matéria bem especial também do Marcelo, e aí eu queria que ele falasse um pouco sobre essa trajetória dele, enfim, que é uma coisa que se confunde muito com o Herói. É muito louco, porque vendo aqui o vídeo, vai passando um filme na cabeça da gente, você vai se lembrando de cada edição, de cada matéria, de cada reunião, de cada conversa. Parece que foi ontem, pelo menos pra mim parece que realmente foi ontem. E cara, era tudo moleque, era todo mundo muito jovem. Você não tinha 30 ainda, né, André? Eu tinha 22, você 22, o Nagado 23. Fazia uma semana que eu tinha me formado na faculdade, e assim, era um ambiente muito descontraído, era muita brincadeira, era muito zoeira, a gente praticamente almoçava junto, jantava junto, né? A gente saía, ia no Bob's que tinha ali perto, ou lá no Chapa, na Lins, enfim. E aí, cara, algumas coisas que me ocorreram que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro,
esse é o primeiro encontro, nós três juntos, desde 1998. Desde 98, nós três não nos víamos juntos, né? Desde quando eu saí da Nintendo World e o Juneca voltou. Não, 97, acho que a gente se encontrou em 2000, ali. Ah, a gente se encontrou no 2000, lançamento do livro. Mas enfim, faz tempo. Enfim, faz tempo. Também faz tempo. Aí, tem uma outra coisa que para colecionador eu acho que vai ser importante, que é a primeira vez que a Herói 9 vai sair com papel bom. Fato, verdade. Porque a Herói 9 foi no auge da crise de papel. Não tinha e papel. não tinha papel. E eu lembro do Mauro falando, Maurão, né? Que infelizmente não está mais entre nós, mas... Que era o dono da Devir, um dos sócios da Devir, né? Pessoa fundamental na história da Herói, né? Falando, não, nós vamos comprar no Chile. E era um papel mega poroso. E eu, na minha grande ingenuidade, a hora que eu olhei, falei, nossa, mas ficou estranho, né? Mauro, manda recolher. O que vendeu, já vendeu, vai virar, assim, peça rara, vai virar raridade. Essa mesmo, né? E reimprime num papel bom, né? Aí hoje você para, claro, queria jogar, vamos botar fogo em 300 mil exemplares e reimprimir tudo de novo. Claro, ótima ideia, parabéns. Mas é engraçado você falar isso, porque hoje o mundo é tão diferente. Aliás, essa é o grande eixo que junta todas as matérias da edição especial de 30 anos da Herói, que é como mudou. Como o mundo mudou de 95 para 2025. Por exemplo, naquela época não existia internet. Tipo, veja, não é que não existia internet. A gente já tinha fax. Era o começo do fax. Isso. Não existia e-mail. Sabe, é outro planeta. Tudo isso aqui que vocês estão vendo não existia. Era assim, ninguém podia. Era tudo mato. Era tudo mato. Ninguém podia imaginar que em 2025 não só ia ter um evento como Anime Friends, ou como o CCXP, ou como o Gamescom, ou como tantos eventos, Perifacon, tantos eventos legais que tem do universo herói, vamos dizer assim, mas que as pessoas poderiam estar produzindo. Você vai no Art Selling, lá as pessoas estão desenhando, escrevendo, fazendo suas roupas, fazendo seus bonecos, entendeu? Então a ideia da revista, dessa edição especial, é mostrar isso. E a matéria em particular do Marcelo talvez seja a matéria mais simbólica dentro dessa edição, porque é justamente, como ele estava falando, é a história de um cara que mal tinha saído da faculdade e que hoje é o Marcelo Del Greco. Não, com certeza, graças a Herói. Editando, não, mas assim, talvez as pessoas nem saibam tantas coisas que você já fez. Dá um panorama básico em termos de editor e de dublagem. Eu comecei como freela na Herói, aí depois eu virei freela fixo, aí eu me tornei editor assistente, editor, aí na Herói 2000 já era editor também, né? Mas na Herói clássica, chegou uma hora que assim, a gente era bissemanal. Eram 2 edições por semana, a gente tinha que produzir tudo a toque de caixa, não tinha nem máquina de escrever. Eu escrevia e passava pro Juneca, e o Juneca que digitava. Exatamente. Eu passava a madrugada assistindo episódios. Eu cheguei a receber não texto seu, mas texto por fax de colaborador, e aí eu escrevi e botava no computador. Ainda bem que o Juneca já era um ótimo datilografona. Sim, dei aula de datilografia, coisa que não existe mais também. Né? Tinha curso para você bater a máquina, ser rápido, tinha uma contagem, né? Olha, o cara que é bom consegue tantas palavras. 180 toques por minuto. Enfim, ele era realmente muito rápido. E aí, a gente precisava de matéria de Cavaleiro do Zodíaco, da mesma forma que a gente precisava de matéria de Tokusatsu, né? Então o Nagato ficou com essa parte, eu de Cavaleiros, e assim, a gente chegou uma hora que começou a faltar pauta, e aí eu lembrei, cara, dubladores. Vamos começar a fazer matéria com dubladores? E os estúdios naquela época, lá nos anos 90, eram extremamente fechados. Mas aí eu tive a sorte de bater lá na Gota Mágica, com a carteirada Herói. Olha, sou jornalista dessa revista, fazendo mega sucesso, quero falar de Cavaleiros. E naquela época, o estúdio também precisava, né, de visibilidade, porque eles só tinham Cavaleiros do Zodíaco. Era o primeiro estúdio, né? Era um pessoal que já conhecia, né? Já era da área, né? O Mário Lúcio de Freitas era da Maga, que fez Chaves,
fez um monte de coisa, e aí eles abriram as portas pra gente, e ali a gente começou a fazer as matérias com dubladores, eu comecei a fazer amizades, e aí no comecinho dos anos 2000, essas amizades, eu ajudava, né, eu virei meio que um consultor no começo, eles ligavam qualquer série nova, japonesa, ou que fosse do universo nerd, ligavam pra mim, Marcelo, você conhece? Como que são os termos, quais são os nomes e tal, não era assim tão organizado como é hoje em dia. E aí eu comecei exatamente, meu primeiro trabalho foi com a redublagem de Cavaleiros do Zodíaco, lá em 2004, já na Alamo. E aí a partir dali, da Alamo, com Cavaleiros, começou a vir um atrás do outro, entendeu? Comecei a pegar o jeito, até hoje, tô aprendendo. Então, cara, é muito louco na minha carreira, que eu, hoje, falando de mangás e de animes, geralmente, o mangá que eu não lancei, que eu não trabalhei pela JBC, eu fiz o anime, a dublagem. E tem casos que eu fiz os dois. Né? Então isso é muito, muito doido. Então, de dublagem, Cavaleiros, Fullmetal Alchemist, eu fiz agora Sakura no Yasha, eu fiz... Cara, na época do Animax veio muita coisa. Fiz até longa-metragem de Ultraman, episódios finais. Pô, você fez longa-metragem do seu herói favorito. Porra, foi muito difícil. Não, cara, eu escolhi as vozes. Que demais. Eu convenci o Sabia dessa do Ultraman, não sabia que você tinha feito. Eu fiz os longas que passaram até no cinema aqui. Eu convenci, o Ionei na época era vivo, eu já tinha entrevistado ele para Herói, para Henshin também. Tinha trazido ele para Ultracon 2000, na época que eu trouxe Ultraman Tiga. Isso também, você lembra? Até falei com vocês lá na época. Ele voltou a fazer Ultraman Jack, aí eu falei também com o Celso Vasconcelos, que era o primeiro Optimus Prime, né, de Transformers do desenho, e ele era o Demora Bosch do Ultra Seven. Ele veio lá também, eles estavam tudo no interior do Rio, de Minas, eles foram pro Rio, fizeram, então foi, cara, e ainda escolhi as vozes, velho. Sensacional. Os que tinham falecido, coloquei o Márcio Simões fazendo Ultraman, entendeu? Que é mega famoso, ele é o gênio do Aladdin. Cara, o Márcio Simões fez... Ele é o Stitch, ele que faz a voz do Stitch, enfim, super conhecido. E chegou nisso que você comentou aqui, que eu acabei de te contar, que eu sou o principal tradutor de One Piece, né? 1000 episódios já, e no meio da série veio a propaganda do Ajinomoto pra gente traduzir, pra fazer a tradução, pra ser veiculada desse Ajinomoto, que foi a primeira vez que eu fiz uma propaganda, assim, uma collab. Isso não é um merchan do Ajinomoto, mas quando eu vi Ajinomoto do One Piece, aí eu ganhei de presente. É um fato. Aí eu contei, pô André, isso daí eu fiz a propaganda. Que, né, tem os personagens, tudo, né, aparece o Sanji, né, o Sanji falando com o Luffy, com o Zoro, ele mostrando como se usa os temperos, e foi muito inusitado, do nada, no meio dos episódios, ó, chegou uma propaganda do Ajinomoto pra fazer, só fiz. Por que não? O que é legal é isso, que eu acho que tem a cultura, esse universo herói, você pode chamar de cultura geek, você pode chamar de cultura pop, você pode chamar de como você quiser, ela ficou de um jeito que ela é grande o suficiente para estar no Ajinomoto, ou para reunir grandes multidões, ou para botar milhões de pessoas no cinema para ver o filme do Superman. Novamente, outra versão do Superman, e ao mesmo tempo tem espaço para todos os nichos, todos os subnichos, subnichos nostálgicos, segmentos diferentes. Todo mundo, o Mauro mesmo, que era da Devir, ele falava isso, que ele falava, nesse mundo todo mundo é aceito, ninguém é rejeitado. E hoje mais ainda, você vem aqui, você vê assim, o cara pode ser gordo, magro, jovem, velho, branco, preto, o cara tá vestido de Card Captor Sakura, ou tá vestido, não importa, entendeu? Ninguém vai olhar feio, todo mundo vai falar legal. Então assim, isso é uma coisa que lá na Herói, a gente estava reparando outro dia, olhando as páginas antigas, que mistura que tinha, né? Depois a gente teve publicações muito legais, como a própria Henshin, por exemplo, que era focada em anime, né? Era só anime, mangá e tokusatsu. Anime, mangá e tokusatsu, cultura japonesa, pop e tal, não sei o quê. Ou a Wizard, que era só de quadrinhos, comics americanos, ou sei lá o quê. Mas assim, e hoje tem
milhões de canais legais. E tem TikTok, tem YouTube, tem blog, tem um monte de coisa legal, e um monte de gente falando de quadrinho autoral, quadrinho underground, quadrinho de vanguarda, quadrinho, toda nostalgia, e as pessoas produzindo no Catarse e no Apoia-se. É riquíssimo o que tem lá de coisa bacana, coisa nova, RPG. Aí imagina o Dragão Brasil, um negócio de louco, Tormenta, campanhas incríveis assim, tudo fundamentado no amor do fã e na cobrança do fã, né? No amor, não é amor bobo, é o amor bobo, mas também a cobrantina ali. A gente quer que exista, quer que seja legal, quer que seja bem feito. E né? a cobrança na época, como não tinha redes sociais, era lá na porta da editora. Sempre amanhecia alguém lá. Sim, tinha isso, tinha essa coisa da cobrança na porta, tinha fãs leitores que iam bater na porta querendo conhecer a editora, ou querendo falar de alguma matéria, ou sugerir alguma coisa, mas também tinha uma coisa que assim, como não tinha internet, quer dizer, tinha internet, mas estava engatinhando, muita gente não tinha e-mail, então as pessoas ligavam na redação, né? Isso era uma coisa muito legal, porque eles ligavam e muitas vezes a gente sabia pela voz que era criança de 5, 6 anos, e assim, eles queriam falar, eles queriam saber se o Seiya estava lá, se o Power Ranger vermelho estava lá, eles queriam falar. Isso acontecia muito, eu atendi vários telefonemas nesse sentido. Eu também. Enfim, o Marcelo também, então era muito. E as fotos para Alexandre Nagado que ele recebia por carta? Fotos incríveis. Muitas fãs, sensacional. Foto desinibida, como se dizia antigamente. Isso eu não lembro. Cara, loprou ele até hoje. Afinal, a pergunta que permanece é: o que é um Nagado? O que é um Nagado? Alexandre Nagado é um colaborador, jornalista especializado em Tokusatsu. Isso está num BO. Está num BO. Está num BO. Mas é muito legal. A gente agora, para fazer a Herói 30 anos, foi isso que o Júnior estava falando, né? Então assim, Marcelo, Nagado, o Thales, que foi de Menezes, que foi editor da revista também, né? O Paulo Miyazawa e Dani, né, cara? Mega fã que virou a Dani, a alma atual da Herói. A Dani, que é editora de arte da Herói 30 anos, que era uma menina que lia Herói, fã demais, assim, tem coleção, tudo. Então é muito legal pegar a galera antiga e a gente que nem participou tanto na época, mas já gostava. Então a gente tentou fazer muita gente se candidatou, falou: eu quero participar da Herói 30 anos, eu quero fazer alguma coisa. Eu falei: cara, não cabe. Aí você não tem 300 páginas, tem 84, a gente tentando enviar o máximo de gente legal possível, mas simplesmente não dá. Então uma coisa que a gente fez para tentar, pelo menos, ter um textinho de cada um, assim, é uma matéria chamada Os 30 Melhores Episódios dos 30 Anos. Não é 30 melhores séries, cada pessoa diferente escolhe um episódio de uma série que é seu favorito nas últimas 3 décadas, para tentar dar um panorama. Que pode ser Arquivo X, ou Hora de Aventura, ou Samurai Jack, ou o que você quiser, entendeu? Então cada um escolhe o seu. Então assim, a revista está tendo essas coisas, tem umas partes históricas, né, interessantes. Olhando bastidores, né? Eu fui lá entrevistar o Carlos Casamata, que foi um dos sócios, dono da editora Sampa, né? Que vocês lembram da Sampa e Acme, né? Ele era o dono da Sampa, sem ele não tem ninguém. Continua, né? Continua dono da Sampa até hoje. E sem ele não tinha Herói, né? Fez muitas outras coisas também e tal. Então assim, a revista está ficando muito legal desse ponto de vista, e com aquela pegada, aquela linguagem, aquele afeto da Herói, mas assim, tentando mostrar como o mundo mudou. E às vezes as pessoas falam assim: pô, o mundo de hoje tem esse problema, tem isso, tem aquilo. Claro que tem problema, tem muito problema, temos que resolvê-los. Quem sabe a próxima geração fará um trabalho melhor que a nossa para resolvê-los. Mas o fato é que quando você olha 30 anos no passado, cara, o mundo mudou, e o mundo mudou para melhor a beça. Assim, inclusive da parte, às vezes, parte ruim, tanta como informação idiota que fica correndo, ou tanta briga idiota e tal, mas isso aí pelo menos aflora, e as coisas estão aí abertas aí, sabe? A coisa melhorou, e para quem gosta de cultura, acesso, ler, assistir, ouvir música e tal, o mundo de hoje é infinitamente, não dá nem para descrever o que é melhor do que era 30 anos atrás, né? Muito acesso, né? Mudou. Mas nisso a Herói tem uma participação muito importante, que era uma das conversas na época que eu sempre tinha com o Juneca,
que a gente não era levado a sério, né? A gente tinha que implorar para ir nas cabines de cinema, né? Hoje o que o Omelete faz, por exemplo, são os primeiros a serem procurados. A gente era o último, a gente que foi derrubando muitas barreiras, né? Colaborando, abrindo, né? Os horizontes, tanto que o Júnior chegou a entrevistar, foi o Joel Schumacher e o Chris O'Donnell? Ou foi os dois, né? Na época do Batman e Robin? Sim, sim. Que assim, não colocavam a gente. Eu lembro de uma repórter da Folha, logo no comecinho, ainda ali na Rua do Paraíso, na subida, que foi lá, entrevistou a gente, fez uma matéria e terminou olhando assim, vocês fazem um fanzine de luxo. Até eu olhei assim, não, você está errada, não é. Enfim, a gente tinha essa questão, até nomenclaturas, né, como, você é nerd. Naquela época era meio que ofensivo falar. Hoje você fala, eu sou geek, nossa. Né? E a primeira conversa que eu tive com o André e com o Mauro foi a história da Contigo pra galera jovem, e que não era para pegar a galera da primeira fileira da sala de aula, era para pegar a galera da primeira fileira e a galera do fundo. E isso levou a gente a desenvolver a linguagem descolada, solta, né, de fã para fã, mas uma estrutura, tudo, que Herói teve, que marcou. A ideia do Juneca de colocar a gente na linha fina dentro do cenário, né? Marcelo Del Greco vai ao santuário e traz as últimas notícias da batalha dos cavaleiros de Atena contra as forças do mal. Cara, isso daí eu usei até, eu brinquei nessa versão nova também, fazendo isso. Cara, começaram a achar que eu era criador de Cavaleiros do Zodíaco, que o Nagado era o Power Ranger, o Ranger vermelho. Era muito louco. E o Elvis, cara, sessão Correio Galáctico. Elvis estará aí com força total também. Entramos em contato, ele vai responder cartas que já estão selecionadas. Ele vai responder, vai estar na revista, vai estar nessa edição. E dessa vez o Elvis vai cumprir um pedido, vai atender um pedido histórico do Correio Galáctico, que são fotos sensuais de Marcelo Del Greco e Alexandre Nagado. Olha, isso vamos ter que convencer ele. Eu faço, vamos fazer agora. Agora o Nagado. Mas assim, uma coisa legal sobre essa edição é que assim, eles falaram que o André falou que a gente está tentando reunir um monte de colaboradores ali, colocar na revista e tal. E assim, tá sendo uma coisa meio difícil, assim, porque eu não lembrava como não cabe texto nesse formatinho. Eu tava até comentei com alguém assim, não sei como que a gente conseguia fazer a revista com aquela limitação das páginas, assim. Mas está sendo legal porque assim, eu trabalhei muitos anos em sites, portais e tal, e sempre tive meu texto, enfim, publicados nesses sites, portais e tal, e é muito legal fazer essa revista porque você vai ter vou voltar a ter um texto impresso ali no papel, o que é muito legal, porque assim, eu não sei, eu continuo lendo quadrinhos até hoje, eu sei que tem quadrinhos online pra gente ler, mas assim, eu não troco o meu gibi físico ali para ler na internet. E assim como eu não troco aquilo, eu acho muito legal ter de novo uma Herói em formato físico, assim, né? Imagina, a revista voltando a sair 30 anos depois, então é uma coisa que para mim é muito legal, assim, acho que para nós todos, assim, é incrível. Inclusive, tem algumas coisas muito importantes nesse ônibus que vai estar nesse pacote, que além, obviamente, da Herói número 1, dessa 9 que eu falei, é a edição 10, que ao longo dos anos, ela ganhou uma importância, porque foi a edição... Era impressionante. Todas as lives lá com o pessoal lá do Resistência, a galera de Tokusatsu, existe essa galera muito forte de Tokusatsu por conta dessa Herói número 10, porque, era para pegar o início de febre de Power Rangers, sim, mas quando se abre o leque e já existia um universo enorme, né, de Super Sentai, foi algo assim muito impactante, porque de novo, não existia internet, não existia... Cara,
você contava uma ou duas livrarias na Liberdade que trazia esse tipo de material, trazia tipo um livro que custava uma fortuna. Então era muito difícil você ter esse acesso. Para arrumar imagem, até imagem do Chaves, para a gente fazer uma notinha, a gente ia na locadora, lembra ali do lado? A gente ia na locadora que sabia que tinha um VHS, escaneava, que era outra coisa. Nossa, cara. Porque a gente fez muito com Cavaleiros do Zodíaco, né? Sim. Não, lembra que aí teve aquele pessoal da Herói, da primeira Herói Game, que conseguia fazer print screen? Sim, sim. Eu cheguei lá na casa dos caras, lá pra fazer aquela edição do Captura Odin, de tela, né? Pra captura de tela. Hoje você faz no celular, cara. Você aperta o botão. Naquela época precisava de um mega computador, um 486, né? Itaú Tech. E ter esse programa específico, e não era assim, você apertava um botão. Era um rolê ali, era um comando e levava uns 15 minutos para printar. Então, gente, a evolução tecnológica foi muito louco, mas a gente, cara, você que falava, né, André? Quando eu cheguei aqui, daqui para lá era tudo mato. Não, mas cara, é o seguinte, realmente a gente, quando você olha, evidentemente existia antes da Herói gente que gostava disso, gente que fazia fanzine. Quando eu era criança tinha uma revista da Ebal chamada Cinemin, que era uma revista que falava de super-herói e tal, de vez em quando, coisas mais de cinema, mas era um texto adulto, vamos dizer assim, não era coisa pop como a gente fez na Herói, né? Então, assim, de fato, você olha, depois da Herói, a Herói apareceu no momento do começo, pré-internet, mas quase chegando. Era a época do Cartoon Network chegando no Brasil, as primeiras TVs a cabo chegando no Brasil, a MTV chegando no Brasil, a MTV informava, num certo sentido, a coisa pop também da Herói, né? Então teve o Plano Real, que ajudou os moleques a ter 1,95 para comprar. Era da ditadura, e era legal que a gente era proibido proibir. Por isso que Cavaleiros, inclusive, passou sem corte, sem nada, às 5 da tarde. Exatamente, se fosse um pouco antes ou um pouco depois, já iam ter cortado. Se fosse hoje, já não ia... É louco isso, se fosse né? hoje, já não ia passar. Yu-Gi-Oh! Saiu da Globo, Yu-Gi-Oh! Nem violência tem, cara. E o One Piece, quando passou na televisão, tiraram o cigarro, tiraram isso, tiraram... A primeira versão do SBT, não é? Aquelas coisas. Mas então, assim, era um momento muito, muito específico. Mas hoje, como o Júnior estava falando, eu leio quadrinho digital e eu leio quadrinho em papel. Eu leio no Kindle e leio... Mas, assim, eu acho que tem uma revalorização do físico muito grande. Não só do físico impresso, mas do físico, você encontrar a pessoa, você vê a pessoa. Nós estamos aqui. Cheiro. Por que sabe, de ver, de se encontrar, de ir no show. Você vê, ninguém mais compra disco. Todos os shows do Brasil estão lotados. Os gringos vêm pra cá e esgotam em uma semana. Custa show caro, entendeu? Porque você quer estar lá com as outras pessoas, você quer estar perto do artista e perto das pessoas que amam aquilo ali. Então, tem uma revalorização do físico, até de você ter que carregar uma camisa, sabe, assim, tem esse negócio diferente. O digital é tão poderoso e está em todo lugar, 24 horas por dia nos cercando, como se fosse uma nuvem de pizza à nossa volta. E aí o que acontece? Tem uma revalorização do físico. Então, quando a gente foi falar, agora, 30 anos da Herói, o que vocês vão fazer? Eles vão fazer um site? Não, tem 1 milhão de sites, tem 1 milhão de blogs, tem 1 milhão de canais, maravilhoso, cada vez tem mais e melhores. Então a gente falou assim, o que as pessoas querem de verdade? A gente foi perguntar o que as pessoas queriam. E o que elas queriam? A gente quer a Herói, a gente quer a Herói física, a gente quer a volta naqueles primeiros números, a gente quer o livro que está esgotado. E aí quando a gente começou a conversar, vamos fazer uma revista nova, mas só se tiver um conceito diferente e legal. Não fazer uma revista para falar de notícia, ou o que vai rolar esse mês, né? Não teria sentido. Então, a partir daí, ontem chegou a 1.200 pessoas apoiando a campanha, né? 250% da meta, legal, né? Então, assim, sinal que tem gente que está feliz disso aí existir. Acho que mais gente está sabendo agora da campanha. A gente está ampliando a campanha com mais coisas legais. Cada semana está aparecendo uma recompensa nova e diferente. A campanha vai até dia 30 de julho. Quem ainda não apoiou, por favor, apoie herói.com.br ou catarse.me/revista Herói. E acho que nós precisamos abrir para perguntas, Marcelo Delgado. Posso dar uma sugestão antes? Lógico. Que passou uma brisa aqui. A história da Herói é tão rica, tem tantas histórias, que a gente podia criar uma Herói anual, sair uma por ano. Um Herói especialzão. Putz, ia ser legal, hein? Uma por ano, todo mundo se reúne, conta histórias, de repente coloca materinha nova, ia ser legal. Sim.
Herói Eu anual. topo. A revista era semanal, agora é anual. Legal. Mas, cara, depois de 30 anos, que revista consegue se manter? Pois é. Fora que a gente tinha energia para fazer semanal, agora a gente tem energia para fazer uma vez por ano. Cara, a gente fez 79 mangás no mês, 52 reimpressões, mais os 20, tudo em 200 páginas. Pode deixar que uma por ano eu faço tranquilo. Marcelo garante. Gente, temos perguntas? Primeiro que levantou foi aqui, ó. Tem algum microfone aqui embaixo? Então vem aqui pertinho. Você tem? Você vai? Obrigado. Pera um pouquinho. Você vai no lugar, não precisa levantar, né? Obrigado, José. Não precisa levantar, pode ficar no lugar, tá? Pessoal, primeiramente, bom dia. Não, boa tarde, né? Eu queria... Deixa assim mais na frente o microfone. Isso. Tá melhor? Tá me ouvindo? Sim, melhorou. Antes de tudo, eu queria agradecer profundamente a vocês, todos que fizeram essa entrevista aqui. E hoje eu posso falar que se eu tenho um trabalho final de curso de jornalismo, aonde eu estudei, foi por causa dessas revistas. E vocês fizeram parte disso. O Del Greco, que já me concedeu uma entrevista de um podcast que eu fiz sobre Cavaleiros do Zodíaco também, sem sombra de dúvida, vocês são parte dessa minha história. Pergunta que eu quero fazer sobre isso, e até um pouco sobre o meu trabalho de TCC, que era sobre jornalismo, análise de jornalismo tradicional sobre a ascensão dos animes. Vocês acham que a mídia tradicional, os meios de comunicação, elas estão tendo os melhores olhos para a imprensa, para os animes, para a cultura pop, para a cultura em geral, ou ainda tem aquele preconceito que se tinha na década de 90? Eu acho que esse preconceito se foi, olha para trás. O que tem aqui tudo baseado nessa cultura de mangá, de anime. Olha o cinema, os quadrinhos, a hora que isso para mim é uma leitura meio óbvia, pelo menos para mim, que assim, quando os mangás e os animes começaram, digamos assim, dominar o mundo, inclusive o mercado dos Estados Unidos, os gibis tradicionais, os comics tradicionais foram pro cinema. E olha o que a gente tem no cinema, a gente tá no multiverso já do cinema, entendeu? Foram 11, 12 anos de Marvel para chegar no Endgame, como é que ficou aqui? Ultimato, né? No Ultimato, entendeu? A DC se reformulando. Olha a quantidade de animes, de longas, que vão pro cinema. Antigamente foi o quê? O primeiro foi Cavaleiro do Zodíaco. Sim. Há exatamente 30 anos, dia 14 de julho de 95. Caraca! Cavaleiros do Zodíaco, o filme, hoje conhecido como a Batalha de Abel. 15 minutos só tocando aquela música Pegasus, lá no Maxud Plaza. Lançamento no Maxud Plaza. Não dá pra ouvir daqui. Inclusive, até o podcast que eu te entrevistei, eu fiz falando sobre os 25 anos em 2019, sobre os Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, e conversei com algumas pessoas que foram testemunhas sobre isso também. Legal. É isso aí. Agora, o que você falou, eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que, de um lado, acho que a imprensa é menos importante do que era, o que tem um lado bom e tem um lado ruim. E eu acho também que tem muita gente que está falando de cultura pop, de uma maneira acrítica. Então, assim, gosta de tudo, tudo é 10, tudo é incrível, tudo é épico, tudo é maravilhoso. É uma chatice isso. Claro que não é todo mundo assim, mas tem muita gente assim, até para ser convidado para a cabine, para ter acesso, para chegar não sei o quê. Todo mundo é o máximo, é o melhor filme de todos os tempos. A Netflix fez mais uma coisa épica e maravilhosa. Assim, então, esse é o lado chato também, acrítico da coisa. Então, assim, gostar sim, ser bobo não, né? Ser apaixonado sim, ser, sabe, capacho não. Paga pau não, né? Paga pau não, Mas, cara, fase 4 da Marvel, acho que ninguém salva, né? Ninguém consegue defender. Vamos torcer pra próxima. O Quarteto Fantástico tá chegando, vamos fazer figa. Acho que ele quer fazer uma pergunta. Oi, boa tarde. Oi. Aos três. Oi, tudo bem? Minha pergunta é para os três, na verdade, porque, assim como muitos aqui, sou jornalista e cresci acompanhando a revista Herói. Eu sou o Ivan do Tokublog. E hoje, para levantar notícias sobre o Tokusatsu, eu nem me levanto da cama, para falar a verdade, né? Eu vou na internet, as fontes estão todas ali.
E quando eu era piá e lia a revista Herói, eu pensava na loucura que devia ser. E imaginava, pô, deve ficar todo mundo, Marcelo, Alexandre Nagato, correndo pelo bairro da Liberdade de cima a baixo para poder coletar fontes a fim de trazer essas matérias pra gente. Então a minha pergunta é a seguinte, como é que vocês faziam para coletar essas fontes, essas informações, sendo que era tudo tão difícil a informação, ainda mais na cultura pop, e ainda mais que a maioria era em inglês, em japonês, então como é que vocês driblavam com esse desafio para poder trazer informação mastigadinha para o público? E dentro disso, as demais heróis, Super-Herói, Herói Games, tinha também uma linha editorial tão legal e sumiram. Então, se puder conciliar as duas perguntas, como é que era feita a apuração e depois por que essas revistas não deram continuidade? Da apuração, acontece que a Herói reuniu um grupo de especialistas, a maioria jornalistas, mesmo quem não era jornalista sabia escrever, tinha um bom texto e tinha equipe também para editar, para arrumar, mas que éramos colecionadores, todos já eram colecionadores. Então, a gente já tinha uma bagagem de leituras, né, de coisas que a gente tinha assistido e de material que a gente tinha. Então, vou falar pelo Nagado até e por mim, eu tinha muita coisa de Ultraman, que eu tinha desde quando era criança, que era coisa que eu gostava, que meu pai levava passeio de família na época, domingo na Feira da Liberdade, e sempre tinha uma livraria que era minúscula, de um senhor lá, um japonês velhinho, que tinha sempre uns 3, 4 livros de Ultraman, e eu enchi o saco do meu pai para comprar. Mas assim, eu tinha o quê? 10 anos? 20 anos depois, eu tinha uma quantidade razoável, mas que fosse um por ano, eram 20 livros. O Nagado, por ser descendente, ele tinha gente conhecida e tinha as primeiras locadoras na Liberdade que trazia, gravava da TV e mandavam para o Brasil os VHS, dava para assistir. Só que essas locadoras não permitiam gaidin, elas não aceitavam brasileiros, tinha que ser só descendente. O Nagado tinha esse acesso, depois ele conseguiu para que eu tivesse esse acesso também, foi meio complexo, enfim. E ele tinha muito material de Tokusatsu, principalmente, e tinha material de alguns animes clássicos, como A Princesa e o Cavaleiro. Primeira matéria, acho que de Princesa e o Cavaleiro foi, a gente usou as capas do VHS que a namorada dele tinha trazido do Japão. Então, foi reunindo. Então, o Juneca tinha a coleção dele de Homem-Aranha, X-Men, o André de Super-Homem, Batman, tudo. Eu também tinha bastante. Era daí que vinha esse material, que era escaneado e feito, e o conhecimento era nosso. Era do que a gente tinha assistido, do que a gente teve acesso. Teve um momento que eu comecei a fazer japonês, e aí eu comecei, né, a Acme, na época até pagava, para ele traduzir os artigos também, para a gente se aprofundar mais, né, nas matérias, né? E aí o Nagado tinha aquelas fichinhas que ele começa na Herói também, né? Direção, número de episódios. A gente foi fazendo uma Wikipédia. Se você pegar Herói, é uma Wikipédia com detalhe. Todas as informações que tem na Herói são seguras até hoje, porque fomos nós que assistimos, entendeu? Era o que a gente tinha aprendido de material da época. E assim, tinha coisa do que tinha passado aqui no Brasil que era de memória, era de lembrança. Sim. O Mauro falava, por exemplo, falava de Ultraman na Bandeirantes, eu não peguei, mas a gente pegou e colocou lá, ó, o Ultraman passou em 1969, eu acho, na Bandeirantes. Aí a nossa memória era, a partir de 74, Ultraman na Tupi. Então foi assim que a gente foi fazendo. Tinha uma preocupação de ser, com toda a coisa pop, à vontade, coloquial, etc., de fazer jornalismo mesmo. Então tem informação certa, qual ano que foi lançado, onde passou, quem era o ator, quem era o diretor, como é que era, como é que não era. Então tinha coisa que a gente tinha, porque a gente tinha enciclopédia, comprava enciclopédia de filme, de cinema, de Hanna-Barbera, de sei lá o quê, de personagens específicos. Tinha coisa que a gente sabia, porque a gente sabia. Eu sempre conto que quando a gente fez uma série de matérias em várias edições sobre os X-Men, com a história dos quadrinhos, eu sentei e escrevi a matéria assim de cabeça. Eu sabia o que tinha. Eu era tão fã de X-Men que eu sabia primeiro foi isso, depois aconteceu aquilo, depois não sei o que, eu não tive que checar nada, mal olhei ali, tava assim, deu uma checadinha, mas saía aí. Agora,
mas que eu posso responder a questão da Herói Games e das outras. Teve um momento X, quando passou a primeira explosão dos Cavaleiros do Zodíaco, e a gente tinha uma ideia de diversificação. Então a gente queria fazer a super-herói, super ficção, que era formato grande, que era uma ideia para ser uma coisa, um público um pouco mais adulto, falar um pouco mais de cinema, ser uma coisa mais parecida com a Starlog, por exemplo, que era uma revista americana que a gente gostava muito. Aí a Herói Games também, porque a gente sabia que tinha um mercado para games, então a gente pensava que podia ser um pouco diferente das revistas de games que estavam ali. A gente fez a Mini, que era uma pequenininha. Então assim, a gente tentou diversificar. Por quê? Porque nesse momento a banca estava cheia de clones da Herói. Então tinha um monte de revistas parecidas com a Herói, no formato da Herói, algumas legais e bem feitas, e outras clone, pirata, cara dura ali, copiando até o logo, entendeu? Copiando as cores, copiando assim. Então, em termos de banca, a gente achou, vamos tentar fazer coisas para diferenciar. A gente também fazia isso na Herói principal, na Herói de linha. Vocês devem lembrar, talvez, da Herói 61, que é aquela gigante com Power Rangers na capa, na época do filme dos Power Rangers, né? A gente fez a Giga, que era uma coisa quadrada. A gente fazia a Herói 100, que, bom, muitas vieram com pôster, com brindes, com cards. Então eu matei o Carlão no Herói 100, que eu inventei lá de colocar os 100 heróis. 100 heróis na capa e na contracapa. E tinha promoção. Acho que uma pessoa só acertou todos os 100. A promoção era assim, tinha 100 personagens na capa e na contracapa. Quem identificasse os 100 personagens ganhava sei lá o que era legal, né? E o Carlão, que era o chefe de arte já na época, né, nem lembro qual era o programa, acho que era o PageMaker lá, o avô do Illustrator tinha que recortar imagem e colar, e foi na capa e tinha o pôster. Sofreu isso. Mas justamente porque tinha tanta coisa na banca, essas edições, essas sub-heróis ali, acabaram tendo uma vida curta. Eu acho tristemente, inclusive no caso da Super, porque eu acho que a Super era uma revista que tinha uma pegada diferente de qualquer uma das outras que tinha lá, mas no final, acho que anos depois, teve uma versão brasileira da Starlog, com o Paulo Gustavo, inclusive, editando, depois teve a Wizard, depois teve a Henshin, depois teve a Animedor durante muitos anos, depois teve um monte de coisa, depois teve o Omelete, depois teve isso aqui, entendeu? Então, assim, de alguma maneira, essas subdivisões e essas experiências, e a gente também na própria Conrad, né? A Herói ficou depois formato magazine, depois foi reinventada em formato americano, uma fase também super interessante da revista, herói.com.br, Herói 2000, né? Então a gente fez várias coisas em vários formatos, mas no final a gente acabou diversificando, o mercado acabou se diversificando em muitas publicações em papel e online, em eventos, em encontros, em várias coisas, e a gente na Conrad acabou diversificando, fazendo Nintendo World, Pokémon Club, EGM Brasil, mangá, Sandman, sei lá, mais outras coisas aí. Então, a diversificação acabou acontecendo, mesmo que naquele momento aqueles títulos não tivessem vida longa, o resto teve tudo vida longa e estamos aqui. Ó, tem uma pergunta da Sandra Monte. Não, mas primeiro tem do Fernando Camargo. Monte. Fernandão primeiro. Vai, Fernando. Vai a Sandra primeiro ou vai o Fernando? Muito educado, Fernando, obrigado. Obrigada, Fernando. Nossa, você me viu daí ou daí? Vi, dá pra ver daqui assim, tá? Pior que ela nem tá com o boné característico dela da época de ouro. Aquele boné lilás. Aquele boné roxo, escrito Kurama. Boa tarde a todos. Eu também, desculpa, esqueci teu nome. Também sou da leva Herói, que acabou tendo esse incentivo muito forte. Também fiz jornalismo. Eu fui numa ocasião que tem até uma matéria da Cultura sobre Herói. Na época o programa era Vitrine, que eu fui lá porque eu escrevia muita carta. O Odaí tava, o Del Greco não, eu acho que eu já estava na JBC. Eu lembro de você já na JBC. Não, você ainda estava. Você não estava no dia. Tá. Você não estava no dia. Então eu também sou dessa leva, de pessoas que também teve essa influência fortíssima da Herói. Algumas das perguntas que você fez, desculpa, esqueci teu nome. Escrevi um livro, né? Na verdade escrevi 2, o mais recente, está lá na Comics, tá? Animes no Brasil.
Mas a minha pergunta, ela é para a atualidade. Porque naquele momento, a forma que se conseguia informações, né, especialmente para as revistas que eram nichadas, isso eu escrevi também no livro, o pessoal lia no original, lia em japonês, lia em inglês, o que tinha, das revistas que vinham de fora, enfim. Mas e hoje? Qual que é o melhor portal? O que vocês veem? Quais que seriam os melhores portais ou os melhores sites de notícias que vocês indicariam para a galera? É isso. Boa tarde. Qual é o melhor portal, assim? Melhor site para portal, seja em português, inglês, eu acho que mandarim, tem muitos, né? Eu acho que assim tem uma produção grande hoje, tanto no Brasil quanto fora, né? Por exemplo, tem o Tokusatsu, que é um portal super legal sobre esse assunto. Eu acho que tem muitos, eles são muito nichado hoje, né? Cada um é especialista em uma coisa. Então assim, eu acho que você tem que acompanhar vários deles hoje, né? Enfim, eu não tenho um favorito, assim, eu acompanho vários, por exemplo, né? Eu também vou em vários. Eu particularmente gosto um pouco mais do Anime News Network, mas vejo Omelete, Jovem Nerd. É que assim, quando você trabalha, não que eu seja notícia, mas o seu trabalho é notícia, você faz mais um acompanhamento do que está se falando do que você está se informando necessariamente. Mas assim, quando é de cinema, de outras coisas, de séries, eu vejo esses gerais também. Acho que o principal para mim é o Omelete hoje. Eu acho que tem, de novo, né, tem muitos, né, tem uma diversificação muito grande, mas eu acho que também a gente vai indo atrás mais do que a gente gosta e vai procurando pessoas que filtram de uma maneira diferente do que a gente filtra, porque o que eu filtro já não preciso de ninguém. Mas então, por exemplo, né, exatamente isso. Então tem esse negócio. Então, por exemplo, o Thales de Menezes, que foi editor da Herói, ele tem uma newsletter muito legal no Substack chamado Torpedo, que não é sobre cultura pop, é cultura, cinema, literatura também e tal. É muito legal. No Substack também, o Marcelo Orozco faz uma coisa de livros muito bacana. Agora, eu leio toda semana, não perco, a newsletter do Érico Assis, que escreve sobre quadrinhos, no Substack também, é o maior tradutor de quadrinhos em atividade no Brasil, mas não é só sobre tradução, é sobre quadrinhos em geral. Ele escreve com muita sensibilidade, muita inteligência, chama Vira Páginas. Então, assim, toda sexta-feira ele publica, toda sexta-feira, sábado eu leio, porque... E aí, claro, você gosta mais de algumas coisas, eu gosto muito de quadrinhos, eu gosto de coisa que minha paixão desde criança. Então, recentemente eu me dei de presente uma assinatura do Comics Journal, que é a principal publicação sobre quadrinhos dos Estados Unidos. Você tem acesso ao arquivo todo, desde os anos 70. Então tem entrevista lá com quem você puder imaginar, entrevistas de 30, 40 páginas com um cara, entendeu? Daquela época. Então, onde mais você vai achar isso, né? Eu tenho muito Comics Journal em papel em casa, de vez em quando eu compro alguns antigos até. Mas esse acesso é incrível. Então, Sandra, eu acho que assim, a graça do século XXI é que a gente tem que ser curador. Se a gente não for curador, o algoritmo está decidindo por você. Aí é aquele negócio, você quer ser um autômato ou você quer ser um humano, entendeu? Um grande debate que vivemos em 2025, tá certo? Senão daqui a pouco as IAs estão decidindo o que a gente vai assistir, gostar, votar e fazer tudo isso. A ideia é que você seja o herói, você que tem que tomar suas decisões, né? Então acho que para a informação também é assim. Mais uma pergunta? É a última? Então a última, Fernando Camargo, o melhor gol do Brasil. Boa tarde para todo mundo, prazer, eu sou Fernando Camargo, eu sou jornalista, comunicador, amigo do Marcelo, fã desses caras. Duas questões, a Herói voltando 30 anos depois, eu queria saber qual o desafio de vocês pegarem o público que hoje é TikTok, o público que hoje é Instagram, que tem 10, 12, 14 anos, porque o público consumidor na época, eu imagino, tem 36, 37, até 50 anos. Qual que é o desafio maior? E uma segunda é a questão da pandemia. O que ela ajudou para o público consumidor a aumentar?
já que a Band colocou no ar de volta os Tokusatsu em TV aberta, a gente está vendo muita produção agora, remake, né, de filmes, Quarteto Fantástico passando outra vez, Homem-Aranha de novo, Batman de novo. O que isso tem a ver também, né, esse número maior, né, de remakes de filmes e essa primeira questão também. Prazer te ver, meu amigo. Fernando, mega fã de Tokusatsu, manja muito, diga-se de passagem. Olha lá. Bom, sobre Herói, essa nova edição, na verdade a gente não tá fazendo essa revista para pegar uma molecada, uma garotada, não é bem essa a ideia. A gente tá conversando com o nosso próprio leitor, que estava com a gente lá em 95 e que continua se interessando por esse universo, continua se interessando pela revista, e se interessa por esse mundo, né? Esse mundo que a Herói cobria e vai cobrir agora com essa edição, né? Então a gente tá meio dialogando com as pessoas que já gostam da gente, que já gostavam da gente. E é uma edição comemorativa mesmo, né? Então é uma edição feita para quem já gosta da gente, né? Acho que é mais ou menos essa ideia, assim, que é juntando o que acontecia em 95 e o que continua acontecendo hoje, né? Então é uma edição para velhos conhecidos, assim, né? Memória afetiva total, né? Total. Se a gente assistindo o vídeo já revive tanta coisa, imagina a galera que vai lembrar que pegava, que era muito comum, né? O pai mandava comprar cigarro ou jornal na banca, o troco é seu. E a Herói era, né, dessa geração era o troco, eu comprava Herói, né? A minha era álbum de figurinhas, Turma da Mônica, algum gibi lá da RGE, da Abril. Pra mim, o logo da RGE é o melhor até hoje, cara. Pois é. Aquele logo é copiado até hoje. É muito bom. Então, eu acho que a novíssima geração, galera que está aí com 7, 8, 10, 11, 12 anos, 14 anos, essa galera tem uma outra maneira de se relacionar com as coisas muito diferente do que era aquela época. É muito mais que assim, você não precisa estar na TV, você não precisa estar na TV aberta, é ótimo. Imagina um troço como Crunchyroll, uma coisa inimaginável 30 anos atrás. Mas independente do Crunchyroll, a galera que é fã assiste pela internet, lê os mangás pirata, lê com subtítulo ali, fica lendo One Piece quando sai no Japão, meia hora depois já tem versão em português ou inglês, nego tá lendo, descendo no celular. E quem aqui tem filho ou convive com gente de 10, 15, 20 anos já deve ter visto essa cena. Meu filho tem 21, eu vejo essa cena com muita frequência. Ele está no celular assistindo um vídeo no YouTube, assistindo um desenho do Crunchyroll, na frente da televisão que está desligada. Tem uma TV desse tamanho na sala, a TV está desligada e o cara está lá. Comigo também acontece, não é? A mesma coisa. É a mesma coisa. Aí eu olho assim, não, aí tem o iPad em cima da mesa. Ele podia estar lendo o mangá no iPad, mas não, está no celular. Então assim, a relação é tão diferente que assim, eu absolutamente seria incapaz de pensar em fazer alguma coisa com a lógica da Herói para esse público. Naquela época a gente tinha uma vantagem que a gente estava mais próximo até em termos de idade. A gente tinha 20 e poucos, eu era o mais velho, eu tinha 27, entendeu? Então assim, o resto era tudo galera muito mais jovem, então a gente estava muito mais próximo do leitor. E a distância entre 27 e 10 naquela época era muito menor que a de hoje. Imagina eu que vou fazer 60 anos em agosto, entendeu? Então, é outro mundo. É um mundo melhor. Eu acho eu acho o seguinte, a galera hoje, como você vai no Art Selling, mas você vai no TikTok, você vai no YouTube, as pessoas estão fazendo seus próprios canais, seus próprios veículos, seus próprios conteúdos, seus próprios desenhos, seus próprios quadrinhos, seus próprios livros, publicando web novel, entendeu? Então, é uma riqueza absurda de conteúdo, o que é maravilhoso, é uma abundância excelente, mas ao mesmo tempo é muito maior o desafio de você selecionar como você vai gastar esses preciosos minutinhos, porque todo minuto de todo mundo tem 60 segundos igual. Então como é que você vai usar o seu tempo, né? Você vai usar com o quê? Onde você vai aplicar? Só na nostalgia?
beleza? Só no futuro, só no pop, só no mais cabeça, vai tentar procurar um mix legal disso. Essa que é a graça, essa que é o desafio, e a gente tem, num certo sentido, na Herói, está tentando fazer um pouco isso, falar do pop daquela época, falar do que está rolando hoje e tentar ser seletivo um pouquinho na perspectiva, na abordagem, trazer gente que tem um olho. A gente não ia fazer a Herói só para falar do que aconteceu em 95, e ao mesmo tempo eu não ia falar assim, vamos fazer uma Herói agora só com galera de 20 anos para escrever, porque não tem nenhum sentido, até porque a gente ia desperdiçar a experiência, a vivência do Thales, do Ricardo, do Marcelo, do Gonçalo Júnior, do Júnior, entendeu? Então, por isso que a gente fez desse jeito e está fazendo desse jeito. Espero que vocês gostem. E acabou nosso tempo. Muito obrigado para vocês. Valeu, gente. Herói.com.br, visitem lá. E uma coisa importante, todo mundo que está apoiando a campanha passa a fazer automaticamente parte gratuitamente do Clube Herói. Toda semana está indo uma newsletterzinha para a galera, só para quem é apoiador. É o apoio mais barato ou mais caro, tanto faz. Você está recebendo toda semana uma mensagenzinha nossa. É uma comunidadezinha online que a gente está fazendo. Façam parte, herói.com.br. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Eu estarei todos os dias. Quem quiser passar lá no site da JBC, será um prazer recebê-los. Obrigado, Valeu. Júnior. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Anime Friends. Obrigado, Kuroda. Obrigado a todo mundo.